Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, a gente está dando o início aqui a mais uma cobertura de provas da Medway e hoje a gente vai falar um pouquinho de cirurgia na prova do SUS Bahia, beleza? Mas antes, só para me apresentar para vocês, meu nome é Elisandra, eu faço cirurgia geral na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina. Aqui está o meu Instagram, caso vocês queiram tirar dúvidas, angústias e qualquer problema aí que tiverem durante as provas e faço parte do time de cirurgia da Medway, beleza? Então vamos lá, hoje a gente vai falar então das nossas dicas e apostas para a prova de cirurgia do SUS Bahia. Então, para quem tem essa prova aí como principal, vamos ver os 3 temas mais quentes nos últimos anos. Então, primeiro, né, como que é a prova do SUS Bahia? É uma prova que ela é composta de 15 questões objetivas com 10 questões discursivas por grande área. Então, uma prova um pouquinho diferente, né, das demais. Tem essa parte discursiva. São casos clínicos geralmente longos, então enunciados bem compridos. E as questões são sequenciais, então uma depende da outra. Geralmente vem o enunciado comprido e a primeira te pergunta qual é o diagnóstico, a segunda te pergunta qual exame você vai pedir e a terceira te pergunta qual é a conduta. Então são questões interligadas, que é importante que você acerte a primeira para conseguir dar a sequência e acertar as demais. Então é um perigo isso um pouquinho, né? Porque se você às vezes erra a primeira, você acaba errando todas as sequenciais ali daquele mesmo assunto. O foco da prova é bastante em diagnóstico e conduta, sem muita picuinha, sem muita pegadinha de decoreba, de rodapé de livro. E podem aparecer imagens. Qual que é o tipo principal de imagem que cai nessa prova? Tomografia. Então, se for apostar em algum tipo de imagem para vocês prestarem mais atenção, né, e estudarem um pouco mais, é tomografia. Foi o tipo que mais apareceu nas provas nos últimos anos, beleza? Então, a gente vai falar dos 3 temas que a gente viu na nossa análise, né, que são os mais prevalentes, que é o abdômen agudo inflamatório, com uma ênfase na colecistite aguda. Então, a gente vai falar bastante aqui da colecistite, que foi o tema que mais caiu. Abdômen agudo obstrutivo, de uma maneira geral, abrangendo todo o quadro clínico e todos os diagnósticos ali mais prevalentes. E os cuidados e complicações pós-operatórios. Beleza? Que a gente também viu, foi o terceiro tema mais cobrado na prova do SUS Bahia. Então vamos lá começar. Primeiro assunto, a gente vai falar da colecistite aguda. Começando então com a anatomia para vocês entenderem um pouquinho melhor. O que a gente tem aqui, né? A nossa querida vesícula com o ducto cístico, que ele se liga ao ducto colédoco aqui embaixo, beleza? Aqui a gente tem o duodeno, que é onde o colédoco desemboca. Então, qual que é o problema aqui da vesícula? Ela fica guardando a nossa bile. E aí ela faz cálculo, que a bile fica em estase, dependendo do paciente, vai formar cálculo, e aí esse cálculo impacta aqui no infundíbulo da vesícula e impede o escoamento da bile, e o paciente tem colecistite. Qual que é a fisiopatologia, né, da colecistite? Então, a gente começa com essa implantação do cálculo no cístico. Então, ele vai grudar lá no cístico, vai impactar, vai impedir que a bile escoe de maneira adequada. Eu vou ter aumento da pressão intraluminal dentro da vesícula, que vai estar tentando fazer força para a bile que está dentro dela sair, e ela não vai conseguir. Vou ter uma obstrução venosa e linfática local por conta desse aumento de pressão, por conta da distensão da vesícula, que vai acabar fazendo uma congestão vascular da vesícula, que vai aumentar o edema, por consequência, que vai gerar uma isquemia, porque eu não tenho uma circulação da vesícula adequada, que vai gerar ulceração e favorecer a infecção bacteriana secundária. Por quem que infecta, né? Quem são as bactérias que infectam? Geralmente, Escherichia coli, que é a bactéria que está presente no nosso trato gastrointestinal, tá? Então, essa é a fisiopatologia da colecistite. E quais são os fatores de risco, né? Quem desenvolve colecistite? Justamente os pacientes que desenvolvem cálculo na vesícula. Então, o fator de risco, ele é o mesmo. E quem desenvolve cálculo? São as mulheres, então o female,
O forte, que está relacionado à idade da paciente, geralmente ali na 4ª década de vida, o forte é de 40. FET, então pacientes que são obesas. E o fertility, paciente com histórico de múltiplas gestações. Então, a gente tem os 4 Fs do fator de risco da colelitíase, que consequentemente também está relacionado ao desenvolvimento de colecistite. Então, qual é o estereótipo da paciente da colecistite? Uma mulher de seus 40, 50 anos, obesa, que já tem 3, 4 gestações prévias e chega para você com a dor no hipocôndrio direito, beleza? Então, qual que é o quadro clínico, né? Já tendo dado aí uma prévia do que o paciente vai sentir. Dor no hipocôndrio direito, então dor onde? Onde é a vesícula? No hipocôndrio direito. É uma dor contínua, ela dura mais do que 6 horas. Se for uma dor rapidinha, não sugere tanto uma colecistite, sugere uma cólica biliar só, beleza? É uma dor refratária, analgesia simples, então a paciente te fala, putz, tomei dipirona, buscopan em casa e não melhorou, não tá passando a minha dor. Associada muitas vezes a náuseas e vômitos. Febre também é importante, os pacientes desenvolvem a febre e ela tem sinal de Murphy positivo. Então, para a gente relembrar, o que é o sinal de Murphy? É quando eu pressiono o hipocôndrio direito da paciente logo abaixo das costelas e peço para ela inspirar. Se ela trava a inspiração, então ela não consegue fazer a inspiração completa, ela tem sinal de Murphy positivo, que é muito sugestivo de colecistite. É patognomônico? Então, assim, a paciente não tem sinal de Murphy, não tem colecistite? Não. Mas se ela tem sinal de Murphy, sugere muito que o diagnóstico seja colecistite. Beleza? E aqui a gente tem uma tabelinha para diferenciar o quadro clínico do que mais confunde vocês e o médico lá da porta que está atendendo a paciente, que é a colelitíase, a coledocolitíase, que é cálculo no colédoco, e a colecistite. Então, quais são os 3 principais aqui que vão ajudar vocês a diferenciar? Então, primeiro, a febre, tá? Por quê? O único que tem febre é colecistite. Então, se no enunciado tiver descrito para você que o paciente tem febre, você já tem que falar, putz, não é só uma colelitíase, não é só um cálculo na vesícula, tem alguma coisa a mais, porque ele tem febre. O tempo da dor. Se é uma dor rápida, menor que 6 horas, é uma colelitíase, o paciente está só com uma cólica biliar. Agora, se é uma dor maior que 6 horas, refratária à medicação, estou pensando em colecistite. E coledocolitíase é muito variado. Quando que eu penso em coledocolitíase? Se ele te falar que tem icterícia, tá? A colecistite não causa icterícia, porque é um cálculo que obstrui a vesícula. Só que o escoamento ali da minha bile no colédoco para duodeno tá tudo bem. Então, eu não tenho obstrução da via biliar do paciente, tá? Ele não fica ictérico. Falou em icterícia, eu tô pensando em coledocolitíase, tá? Diagnóstico, então, como que a gente faz o diagnóstico? Pelos critérios de Tóquio. Então, quais são esses critérios, né? A gente tem o critério A, que são sinais locais de inflamação, que é presença do sinal de Murphy ou a sensibilidade local no hipocôndrio direito. Então, aqui, sinal local que a paciente tem alguma coisa na vesícula. O B, sinais sistêmicos de inflamação. Então, o que fecha o B? Febre, PCR aumentada ou leucocitose. Precisa de só um desses para eu conseguir fechar o critério. E o C, achado radiológico. Então, para a colecistite, é importante que eu tenha a imagem. Eu preciso da imagem para conseguir fechar o diagnóstico, beleza? Então, critérios A, B e C. E como que eu analiso esses critérios de Tóquio? Eu só tenho colecistite confirmada se eu tiver todos eles. Então, A mais B mais C. Se eu tiver o A com B ou A com C, eu tenho colecistite suspeita, mas não confirmada, beleza? Então, a gente faz o diagnóstico pelos critérios de Tóquio. E aí, vendo um pouquinho dos exames de imagem. O exame inicial, o paciente chegou com esse quadro clínico típico, qual é o primeiro exame que você vai pedir? Ultrassom, tá? O exame inicial para a vesícula é sempre ultrassom. Rápido, disponível, sem radiação
e é o que tem a melhor sensibilidade para a gente avaliar a vesícula. Quais são os nossos achados, então, no ultrassom da colecistite, que são os critérios que pontuam lá na letra C do critério de Tóquio? Então, espessamento da parede da vesícula, a parede fica gordona por conta daquele edema, daquela estase vascular que a gente viu na fisiopatologia. Aumento da vesícula biliar como um todo, porque ela está com a via de saída obstruída. Um líquido pericístico, então eu tenho ali um líquido inflamatório ao redor da vesícula e aumento da vesícula biliar, beleza? E aí, como que é a nossa imagem do ultrassom? Então, a gente tem aqui um espessamento da parede, que está inclusive delaminada aqui, tá? Um líquido perivesicular associado a um monte de cálculo dentro da vesícula e impactado no infundíbulo, tá bom? Aqui é a via de saída da vesícula e aqui a gente tem um montão de cálculo impactado no infundíbulo. Agora, se eu estou suspeitando de complicações, então, nossa, acho que é um paciente que tá com colecistite, mas ela tá séptica, ela tá com uma massa esquisita no hipocôndrio direito, tô suspeitando, então, de complicação. Ou eu não consegui, estou na dúvida diagnóstica, o meu ultrassom, como é um exame examinador dependente, eu não consegui bater o martelo. Vai para tomografia de abdômen com contraste, para ajudar a gente a avaliar a complicação e a fechar o diagnóstico. Agora, pegadinha de prova. O que é o padrão ouro para eu diagnosticar a colecistite? Não é nem ultrassom e nem a tomografia. É a colecintigrafia. O que é esse exame? Tá? É isso aqui. É essa imagem. Beleza? Eu jogo o contraste e avalio com uma cintilografia. Qual que é a ideia aqui? Esse aqui é um exame normal. Por quê? Porque corou a vesícula. Isso aqui, ó, é a vesícula, o fígado todo aqui, aqui é a vesícula corada. O que isso está me indicando? Eu não tenho cálculo obstruindo a vesícula. Então, eu não tenho colecistite. Está entrando contraste normal ali, tá sem problema nenhum. Agora, esse exame aqui, sem vesícula, o que ele está me falando? Tem cálculo impactado. Então, o paciente não tem o contraste entrando na vesícula, portanto, ele tem colecistite. Esse aqui é o padrão ouro para diagnóstico. É feito? Não. A gente vai para o ultrassom, né? Muito mais rápido, muito mais fácil. E aí a gente também tem classificação de gravidade da colecistite, que também são critérios de Tóquio. Então, a gente tem Tóquio para diagnóstico, Tóquio para gravidade, que é essa tabelona imensa, tá? Então, a gente tem o Tóquio grau 1. Quem que é o Tóquio grau 1? O paciente com poucos dias de história, que tem basicamente só a dor. Ele tá tranquilo, não tem nada que me chame atenção. Não tem exames laboratoriais ruins, tá? Ele tá tranquilo. Quem que é o Tóquio grau 2? Já é o paciente com leuco alto demais, então acima de 18.000 já me chama atenção. O paciente que tem massa palpável no quadrante superior direito, então ele já tem ou uma vesícula grande demais, ou eu posso estar pensando às vezes num abscesso que está palpável. É um paciente que está complicando, né? A dor que dura mais de 72 horas. Por que é um Tóquio 2? Porque a cirurgia desse paciente vai ser muito pior. Ele vai estar muito mais grudado, porque ele já está com essa inflamação há mais de 3 dias. E complicações inflamatórias local. Então, gangrena, abscesso, peritonite, uma colecistite enfisematosa. E isso eu consigo ver onde? Na tomografia. Por isso que a tomo quando eu estou suspeitando de um quadro mais grave. E quem que é o Tóquio grau 3? O paciente ruim. É o paciente que está indo para disfunções orgânicas. Então, disfunção cardiovascular, neurológica, respiratória, renal, hepática. O paciente com disfunção orgânica entra aqui como Tóquio 3. Ah, mas como que eu vou decorar isso aqui? É muita coisa. Grava essa tabelinha aqui que é mais fácil. Então, quem que é o Tóquio 1? Só colecistite. Não tenho nada que me chame muita atenção. Quem que é o Tóquio 3? O paciente séptico, com disfunção. E o Tóquio 2 vai ser quem? O resto. Aquele que não se enquadra nem como uma colecistite simples, nem como um paciente séptico com disfunção orgânica. Esse aqui vai ser o Tóquio 2. Tá? Então, lembrem dessa forma,
porque o Tóquio determina como eu trato esses pacientes. E aí, pensando então em tratamento, qual que é o manejo inicial do paciente com colecistite? Vou deixar em jejum, porque ele vai ter que operar, então já começa a fazer jejum. Vou hidratar, corrigir os distúrbios hidroeletrolíticos para ele entrar na cirurgia liso, sem nenhuma disfunção. Vou fazer sintomático, porque ele vai estar com dor, com náusea, com febre. Então, vamos melhorar ali a sintomatologia do paciente e vou entrar com antibiótico, porque é uma doença inflamatória infecciosa. A gente entra com o quê? Geralmente, ceftriaxona e metronidazol, tá? Vamos entrar, então, já com o antibiótico. E aí, como eu trato definitivamente o paciente, né? Tóquio 1, direto cirurgia, colecistectomia, tá? É o dia ideal, o paciente ideal do residente de cirurgia. Vai estar com uma vesícula provavelmente de boa, ele tem pouco tempo de história. Não vai estar com aquela vesícula péssima encacada. O Tóquio 1, diretão, colecistectomia. O Tóquio 2, então aquele paciente que está num passo ali da vesícula mais encacada, uma vesícula piorzinha. Eu vou olhar o asa do paciente. Se ele for um asa de boa, então paciente liso ou paciente hipertenso controlado, diabético controlado, vamos para a cirurgia resolver já o problema desse paciente. Agora, asa alto, paciente com insuficiência cardíaca, paciente com DPLC descontrolada, aí a gente já pensa se vale a pena o risco de fazer a cirurgia, porque vai ser uma cirurgia mais difícil, porque é uma vesícula mais inflamada com algum grau de complicação. E geralmente o que a gente faz? Trata de maneira conservadora, então trata com antibiótico e sintomático, espera o processo inflamatório esfriar, então espera ali pelo menos umas 6 semanas e opera depois, sem estar em vigência de colecistite. E o Tóquio 3, então o paciente com disfunção orgânica, séptico, pior ainda, né? O que a gente vai fazer? Estabilizar, porque ele vai estar com alguma disfunção, e vai fazer drenagem da via biliar, como o tratamento da colecistite. A gente vai fazer a colecistostomia, geralmente por radiointervenção. Põe um dreno dentro da vesícula, tira aquele conteúdo que está em estase, resolve a colecistite e programa a abordagem também depois, quando o paciente melhorar, tá? Então, a diferença do Tóquio 2 de asa alto risco para o Tóquio 3 é que o Tóquio 3 eu preciso fazer alguma coisa mais invasiva, porque a colecistite dele está causando mais problema. Então, esse paciente eu dreno percutânea via biliar. Beleza? E aí, agora vamos ver uma questãozinha de como cai isso aqui na prova para vocês. Paciente feminina de 34 anos procura pronto-socorro com queixa de dor no abdômen superior há 12 horas. Então, bastante tempo. Refere náuseas, vômitos, hiporexia e piora da dor após a alimentação. Relata também quadros prévios de dor abdominal após libação alimentar. Ao exame físico, ela está em bom estado geral, corada, febril, frequência cardíaca 92, pressão boa, frequência respiratória boa, ausculta cardíaca e respiratória normais. Abdômen globoso às custas de panículo adiposo, flácido e com dor de forte intensidade à palpação de hipocôndrio direito. Diante desse caso clínico, indique a conduta terapêutica mais indicada para essa paciente. Então vamos lá, a gente tem o nosso paciente típico do problema de vesícula. Mulher, chegando ali próximo dos seus 40 anos, obesa, ele fala que tinha bastante panículo adiposo. Ela tem uma dor em abdômen superior, já há 12 horas, uma dor prolongada, e ela tinha dores prévias antes quando ela comia muito. O que ele está te falando? Que ela tinha cólica biliar e agora ela está com uma dor contínua, provavelmente agora ela tem o quê? Colecistite. Então, a gente fecha ali os critérios do A do Tóquio. Ela tem a dor em abdômen superior, então, critério A, beleza. Critério B, ela tem febre. Eu não tenho leucocitose e nem PCR aqui porque ele não me deu o exame, mas ela tem febre. Fecha critério B, tá? E aí, aqui na outra questão, ele te perguntava sobre o exame, e aí você indicava o ultrassom. Então, a gente teria ali o critério C, fechando os critérios de Tóquio dessa paciente. Só que aqui ele quer saber qual é a conduta terapêutica adequada para ela. E aí, a gente tem que lembrar, então, dos critérios de gravidade de Tóquio. Ela é uma paciente que só tem colecistite. Ela tá lisa.
tá? Ela tem uma história só de 12 horas, ela não tem nada que me chame a atenção, o examinador não me deu disfunção orgânica nenhuma. Então, nada ali muito interessante. Ou seja, ela é o só colecistite, ela é o TOC 1. O que eu faço com o paciente TOC 1? Opero. Então, por isso que a nossa resposta era a letra B, fazer antibiótico e colecistectomia. Eu não vou usar inibidor de bomba de próton e tratar H. pylori porque eu não estou pensando em doença do refluxo. Eu não vou manter em observação e fazer tratamento sintomático. Eu preciso operar a paciente. A colecistite é uma patologia cirúrgica. Não adianta fazer só o tratamento conservador. E ela não tem critério nenhum de internação em UTI, nem, muito menos, né, de nutrição parenteral. Então, paciente TOC 1, o que eu vou fazer com ela? Antibiótico e colecistectomia. Beleza? Agora, partindo para o nosso segundo tópico, abdômen agudo obstrutivo. Então, começando aqui com a anatomia. O que a gente pensa quando a gente fala no abdômen agudo obstrutivo? Eu tenho alguma obstrução em qualquer uma das partes do meu trato gastrointestinal. Então, pode ser de estômago, pode ser de intestino delgado, pode ser de intestino grosso. Qualquer um desses pedaços, eu tenho alguma coisa que está fechando o canal entre a minha boca e o meu ânus e está impedindo o meu fluxo do trato gastrointestinal, tá? E aí a gente tem o quadro clínico desse paciente. Qual que é o ponto aqui? Eu consegui diferenciar entre uma obstrução que é alta, então uma obstrução de delgado, com uma obstrução que é baixa, ou seja, uma obstrução de cólon. Então, vamos lá, quando a gente tem um paciente com obstrução alta, o que ele chega te referindo, né? Quem que é esse paciente? Ele tem uma parada de eliminação de fezes tardia. E por que é tardia? Porque se eu tenho uma obstrução, que é, por exemplo, aqui a nível de duodeno, ou bem no começo, aqui por algum motivo, alguma brida que deu aqui no jejuno, olha o tanto de conteúdo que ele ainda tem nas alças intestinais, todo o resto do delgado e todo o cólon para eliminar em forma de fezes. Então, ele demora a dar um obstrutivo que não elimina flatos e fezes, tá? Porque ele ainda tem muita alça ali que tá cheia de conteúdo para eliminar, porque a obstrução dele é alta. As cólicas são frequentes, porque são alças mais livres, são alças com movimento peristáltico maior, então elas vão ficar tentando lutar contra a obstrução e com isso as cólicas são mais intensas. Os vômitos são precoces, então pelo mesmo motivo que demora a fazer um obstrutivo que não elimina fezes e flatos, a gente tem aqui, se eu tenho uma obstrução alta, então aqui duodeno, jejuno, ele vai vomitar muito rápido, porque o alimento vai bater ali e vai voltar, e o caminho de volta do alimento é muito curto, então ele vomita muito rápido. E a distensão abdominal não é tão grande, por quê? Porque eu não tenho tanta alça montante da obstrução, é uma distensão mais discreta. Agora, se eu estou falando de uma obstrução baixa, então a nível de cólon e reto, o que eu vou ter? A parada de eliminação de flatos e fezes, ela é muito rápida. Por quê? Pensa, se eu obstruir aqui, tumorzão de reto, a primeira coisa que o paciente vai fazer é parar de fazer cocô, concorda? Porque não vai passar mais nada aqui. Então, ele já começa com parada de eliminação de flatos e fezes. As cólicas não são tão intensas nem tão frequentes, porque o cólon tem um movimento peristáltico mais tranquilo, são alças mais fixas, então não causa aquele desconforto em relação à cólica tão grande. Vômitos vão ser tardios e vão ser fecaloides. Olha o tanto, se eu tenho uma obstrução de reto, de sigmoide, olha o tanto de alça que esse conteúdo tem que vencer para o paciente conseguir vomitar. É muita coisa. Então, o caminho de volta do alimento é muito grande. Então, o vômito demora muito a acontecer, eles acontecem em casos que são mais graves, obstruções mais importantes. E a distensão abdominal enorme, a paciente com aquele barrigão em tambor, barrigão que parece de grávida, bem redondão, bem distendido, porque todas as alças dele vão estar distendidas. E aí, sinais de gravidade. Então, beleza, chegou esse paciente para mim. Como que eu vou diferenciar? O paciente que está obstruído, mas está tudo bem,
eu vou conseguir levar ele para tomografia, vai fazer exame tranquilo, eu vou pensar o que eu vou fazer para esse paciente, ou aquele cara que está com sinal de gravidade, que provavelmente eu vou ter que levar ele para o centro cirúrgico mais rápido. Então, quem é o sinal de gravidade? Paciente com febre, com dor abdominal muito intensa, com vômitos incoercíveis, então ele não para de vomitar, taquicárdico, taquipneico, com peritonite, com hipotensão. Pacientes instáveis com peritonite sugere que ele obstruiu tanto que agora ele acabou perfurando. Então, esse paciente eu tenho que prestar atenção, ele está entrando em choque. Esse cara eu tenho que correr mais rápido com ele, provavelmente vai para o centro cirúrgico diretão, beleza? E aí, causas de obstrução. Então, vamos ver um pouquinho o que causa obstrução de intestino delgado, que é alta, o que causa obstrução de intestino de cólon, que é baixa. Então, imagem clássica de prova, quando eu estou pensando em obstrução alta, obstrução de intestino delgado, é esse raio-x com empilhamento de moeda, tá? A gente vê aqui todo essa imagem que realmente parece que tem um monte de moedinha empilhada, uma imagem central no abdômen do paciente. As alças estão aqui no meio. Isso aqui é a imagem super clássica de obstrução alta. E quais são as principais causas, né? Bridas, principal causa de abdômen obstrutivo como um todo no paciente adulto e a principal causa de abdômen obstrutivo alto. Então, o que é a brida, né? São aderências formadas por conta principalmente de passado cirúrgico prévio, principalmente cirurgia abdominal e pélvica, tá? A pélvica é o principal. Falou de cirurgia pélvica, eu tenho que pensar em brida. Então, são essas traves, essas aderências que a gente tem dentro da barriga. E o que elas vão fazer? Elas vão acotovelar a alça e aí ela acaba obstruindo. O conteúdo que está montante não passa porque a brida puxou a alça e fez o acotovelamento. Hérnias, tanto de parede, então hérnia inguinal, hérnia umbilical, hérnia epigástrica, hérnia incisional, que fica encarcerada ou estrangulada. Então, a minha alça de intestino delgado, que é a alça móvel, vai lá, entra nesse saco herniário, entra na hérnia e fica presa. Ela causa abdômen agudo obstrutivo. Ou hérnias internas. Então, pacientes que foram submetidos a cirurgias que mudam ali a minha conformação do trato gastrointestinal, por exemplo, bypass gástrico, Y de Roux, então mudou tudo ali, o rolê das alças intestinais, elas podem dar a volta uma na outra e acabar fazendo hérnia interna. Isso também causa abdômen obstrutivo alto. O ilho biliar, uma causa um pouco mais rara, mas que as provas amam de paixão. O que é o ilho biliar? Eu tenho uma colecistite tão intensa ali no paciente e eu tenho que lembrar que a vesícula fica apoiadinha no duodeno. É uma colecistite tão intensa, uma inflamação tão bruta ali da parede da vesícula, que ela adere à parede do duodeno e acaba fazendo uma fístula. Então, eu tenho a união aqui entre a parede da vesícula e a parede do duodeno. Criada essa fístula, essa comunicação, os meus cálculos que estavam dentro da vesícula caem para dentro do duodeno. E aí, qual que é o problema? Se eu tenho um cálculo grandão aqui da vesícula, ele cai no duodeno e ele vai travar lá na válvula iliocecal. Então, ele vai percorrer todo o intestino delgado de boa, vai indo, vai indo, vai indo. Hora que afina, que é a hora que chega no ilho, e que ele tem que passar pela válvula para chegar no seco, ele trava. E aí, isso aqui faz um abdômen obstrutivo no paciente por conta de um cálculo que veio lá da vesícula, tá? E corpo estranho. O paciente ingeriu alguma coisa grande que foi lá e travou o trato gastrointestinal. Então, corpo estranho também não é tão frequente, né? Porque precisa ser grande e aí é difícil de engolir. Mas principalmente pacientes psiquiátricos aqui, beleza? E agora pensando um pouquinho em causa de obstrução de cólon. Então, qual que é a imagem típica, o raio-x típico, né, do abdômen agudo obstrutivo baixo? Então, a gente tem aqui alças enormes, muito maiores do que de lado delgado do empilhamento de moedas. Então, alças muito mais, com diâmetro muito maior.
Alças periféricas, então a gente faz toda a voltinha. Isso aqui é um transverso tão grande que ele caiu para o centro da barriga do paciente. Mas a gente vê aqui, ó, vem o seco, ele dá toda a voltinha, ele é periférico, beleza? Aqui o cólon esquerdo periférico, até fechar aqui. E a gente tem as austrações, então são essas linhas bem marcadas aqui na periferia e da imagem. Então, quais são as principais causas? Top 1, né? Principal, neoplasia. Então, eu tenho uma maçaroca que cresce na luz do órgão e fecha ele. Então, obstrui. Cresceu tanto, tanto, tanto que não passa mais nada ali. Então, essa é uma imagem de colonoscopia. E qual que é uma imagem que a prova também gosta bastante? O raio-x contrastado. E aí eu tenho o famoso sinal da maçã mordida. Aqui é para eu ter uma neoplasia que está fazendo essa obstrução. Então, passa pouquíssimo contraste. Portanto, passa pouquíssimo conteúdo fecal. Se é cólon baixo, que eu já tenho fezes formada, não vai passar. Beleza? Então, essa aqui é a imagem típica de prova. Outra causa que as provas adoram, volvo de sigmoide. Quem faz volvo? Geralmente o paciente que tem um megacólon. Aqui no Brasil a gente tem que lembrar da doença de Chagas. Então ele tem um megacólon, um cólon gigantesco, e por conta disso ele acaba torcendo sobre o seu próprio eixo, que é o que a gente tem representado nessa imagem. Ele torce. E aí, qual é a imagem típica de raio-x que ele faz? O grão de café, é isso aqui. A gente enxerga certinho a torção como se fosse aqui nessa imagem. Então, ele torce, não passa mais nada, o paciente faz abdômen agudo obstrutivo. O volvo de seco, muito menos comum, mas que pode cair em prova por conta da imagem mais típica, né? Que é essa imagem em vírgula. A gente tem uma vírgula aqui, um seco gigantesco. E por conta da imagem mais característica, as provas gostam bastante, porque é fácil de cobrar, é fácil de fazer a questão. E fecaloma, paciente idoso, acamado, vai fazer fecaloma, então as fezes ficam pétreas, ele não consegue evacuar sozinho. Aí eu tenho que ir lá fazer ou lavagem intestinal, ou falar para o residente da cirurgia ir lá e quebrar o fecaloma na mão, né? Uma delícia. Então aqui a gente tem uma imagem do raio-x cheio de fecaloma no intestino do paciente. E a gente tem também o ogilve. O que é o ogilve? É uma obstrução funcional de cólon. Então, pacientes acamados em UTI, geralmente com um quadro um pouco mais crítico, é como se o cólon dele ficasse preguiçoso, não está querendo funcionar, e aí ele trava. Ele para de fazer os movimentos peristálticos e o paciente faz um abdômen agudo obstrutivo funcional. E por que é funcional? Porque eu não tenho nenhuma uma causa causando fica bom, né? Eu não tenho nenhuma obstrução mecânica ali, por isso que ele é dito funcional. É porque a alça está preguiçosa e ela não quer fazer o movimento para jogar o conteúdo fecal para frente, beleza? Então, essa aqui também é a imagem típica, tem o cólon gigantesco e eu não consigo ver nenhuma obstrução mecânica nesse paciente. Então, lembrar de ogilve, paciente em UTI, idoso, internado há muito tempo, com quadros um pouco mais graves. E como que é o diagnóstico desse paciente, né? Eu vou ter que juntar o quadro clínico compatível, então eu vou ter a parada de eliminação de flatos e fezes, vou ter a história da cólica, a distensão abdominal, junto com algum dado que me faça pensar em alguma dessas causas de abdômen obstrutivo. Então, ele vai te falar, eu tenho cirurgia abdominal prévia. Mudei meu padrão de fezes, perdi peso, tô pensando aí em neoplasia. Ou é um paciente acamado um tempão em UTI, tô pensando em ogilve. Então, eu vou ter algum dado na história que consiga fazer eu fechar a minha causa da parada de eliminação de flatos e fezes, da distensão dos vômitos, tá? Tem que sempre encaixar todas as informações que o examinador tá te dando no enunciado. Vou fazer a imagem. Geralmente a gente começa aí com um raio-x para ver como é que tá, ver principalmente se não tem pneumoperitônio, porque se tiver obstruído tanto a ponto de perfurar, já é emergência cirúrgica, a gente tem que levar para o centro cirúrgico direto, beleza? E a tomografia de abdômen e pelve, então nos pacientes que estão mais tranquilos, que conseguem fazer a tomografia,
porque ela vai me ajudar principalmente na etiologia. Eu vou conseguir achar onde está o ponto de obstrução, vou conseguir achar o que está causando essa obstrução, até para programar uma melhor abordagem cirúrgica para o paciente, se cirurgia for de fato a nossa alternativa. Porque para a brida, a gente sabe que não é, a gente tenta o tratamento conservador antes. Para a ogilve também não é, a gente tenta a colonoscopia descompressiva primeiro. Então, a gente tem que ver também se esse paciente é ou não cirúrgico. Qual que é o tratamento? O tratamento inicial para todo abdômen obstrutivo, o mesmo. Jejum, sonda e soro. O paciente tem que parar de comer para não ficar aumentando a distensão, aumentando o desconforto, favorecendo o vômito e aumentando o conteúdo que está em estase ali. Vou passar uma sonda nasogástrica justamente para tirar esse conteúdo que está em estase, eu consigo tirar a distensão do paciente, tirar o desconforto, e o soro para corrigir os distúrbios hidroeletrolíticos, porque ele vai estar vomitando bastante. E o tratamento, de acordo com cada causa, vai ser específico para o que o paciente tiver, tá? Então, cada um vai ter o seu tipo de tratamento. Então, vamos ver uma questão aqui sobre obstrutivo que caiu na prova. Paciente feminino de 65 anos procura o PS por empachamento e distensão abdominal há 5 dias. Apresentou náusea e alguns episódios de vômito nas últimas 24 horas. Relata hiporexia, perda de peso, obstipação progressiva já há 3 meses. Então, o que ele está te falando aqui? É um quadro arrastado. Faz um tempo que a paciente está assim. Não é uma causa tão aguda. A paciente realizou uma artroplastia total de quadril esquerdo há 5 anos. Ao exame físico, regular estado geral, corada, um pouco desidratada, não está com febre, está estável hemodinamicamente, ausculta cardíaca e respiratória normais. Ela tem um abdômen distendido, tenso, com dor à palpação, difusa e com descompressão brusca negativa. Então, o abdômen típico do obstrutivo, distendido, com dor, tenso. Foi realizado o raio-x de abdômen. Diante desse caso clínico e da análise do exame de imagem, indique a nossa principal suspeita etiológica que levou o paciente a procurar o PS. Então, a gente tem uma mulher mais idosa que está com abdômen agudo obstrutivo, com esse empachamento, distensão, abdômen, distendido com dor, tá com vômito. Então, e aí ele te dá essa imagem aqui. O que a gente vê nessa imagem? Um super cólon distendido, imagem periférica, tá vendo? Bem distendido, com diâmetro bem grande. Isso aqui é cólon, dá até para ver as austrações bem aqui. Tá? Então, ela tem distensão de quê? De cólon. Então, se a gente juntar todo o quadro clínico dessa paciente, a gente chega no melhor diagnóstico de neoplasia maligna de cólon. Então, um quadro que a gente viu aqui, arrastado, idade típica, ela teve perda de peso, tá com essa constipação progressiva, então tá aumentando a constipação dela ao longo dos meses. Então, juntando tudo, nossa principal hipótese é a neoplasia, até pela prevalência, de ser a principal causa do abdômen agudo obstrutivo de cólon. Aderência intestinal, a gente está pensando em obstrução de Delgado, o raio-x dela não fecha com isso, nem os sintomas, e a cirurgia prévia que ela tem é de articulação, então não é de barriga, não é de pelve, não tem relação com brida para a gente pensar aqui. Ela não tem a imagem típica de volvo de sigmoide, que seria aquela imagem do grão de café, e ela também não tem uma história que sugira que ela tenha o megacólon. E a gente também não está pensando em fecaloma, a imagem não é típica e não é uma paciente que tem as características de quem forma fecaloma. Então, são mais idosos, mais acamados, desidratados. Não é a nossa história aqui, beleza? Então, esse é o jeitão aqui da prova do SUS Bahia. E aí, indo para o nosso último tema, então, que também cai na prova, cuidados e complicações pós-operatórias. Então, vamos passar aqui pelos principais, os mais cobrados. Febre, top 1, talvez, dos mais cobrados em prova. Quando eu penso aqui na febre, se eu tenho até 24 horas do ato operatório, o que eu estou pensando? Remite. É uma resposta metabólica ao trauma cirúrgico. É uma resposta do meu corpo ao
ao todo o processo cirúrgico que eu fui submetida. Normal, o nosso corpo vai fazer catabolismo, vai fazer uma febre, que é só uma resposta. Febre em até 24 horas de cirurgia, eu não preciso fazer nada, eu só observo. Agora, febre em 24 a 72 horas, eu já estou pensando em atelectasia, tá? Que é uma febre leve, então não é aquela febre 40 graus, vai ser um 37,5, 38, uma febre de boa. Paciente vem, taquicárdico é o principal sinal clínico que a gente tem aqui, e com um leve desconforto respiratório. Não é o paciente em franca insuficiência respiratória, isso eu estou pensando em TEP. É o paciente que fica um pouquinho dispneico, fala que quando ele tenta levantar da cama, ele cansa mais, tá? Como é que eu trato esse paciente com atelectasia? Fisioterapia respiratória e mobilização no leito. Tem que pôr ele para se mexer. Vai andar, vai fazer fisioterapia, inclusive motora, mas a respiratória é a principal. Eu tenho que reexpandir esse pulmão que atelectasiou. Beleza? Cai bastante em prova também essa febre aí nos 2 primeiros dias de pós-operatório. Agora, se eu tenho mais de 72 horas de pós-operatório, já tenho bastante tempo. Aí as causas são inúmeras, mas aí eu já tô pensando em alguma coisa pior, né? Tô pensando em infecção de ferida operatória, em infecção intraoperatória, então problema, formou algum abscesso, alguma coisa no local que eu operei. Deiscência de anastomose, então fez uma fístula, abriu ali o que eu costurei. Eventos trombóticos, então tá fazendo um TVP, tá fazendo um TEP. Infecção urinária e pneumonia, que são as outras principais infecções que a gente tem no paciente pós-operatório, principalmente nos que ficam acamados. Beleza? Então, febre acima de 72 horas, a gente já pensa em alguma coisa pior, alguma coisa que vai precisar de um tratamento mais intenso desse paciente. Agora, partindo para outros tipos de complicação. Seroma. O que é o seroma? É esse líquido amarelo claro que se acumula no subcutâneo do paciente por conta do descolamento da gordura que a gente fez, tá? Então, é simplesmente o acúmulo, é uma gordura liquefeita que fica ali no subcutâneo do paciente. É tranquilo, só que geralmente assintomático, só que fica saindo um líquidozinho que parece um xixi da ferida operatória do paciente. Quando que eu tenho que intervir? Se for muito grande, então um super seroma, aí eu dreno esse seroma, ou se eu tiver suspeita de que esse seroma está infectado. Tirando isso, eu posso deixar ali tranquilo que o corpo mesmo vai reabsorver. Então, pacientes que são mais obesos, que têm cirurgias que geram um descolamento maior do subcutâneo, são mais propensos a desenvolver seroma. Hematoma. O que é o hematoma? Sangue. Então, eu tenho uma coleção anormal de sangue por conta de uma hemostasia inadequada ou por distúrbio de coagulação do paciente. Então, ele não coagula muito bem, acabou formando esse hematoma. A maioria dos pacientes são assintomáticos, então vai formar esse hematoma, mas vai ficar tudo bem. Não vai ter nada ali de sinal clínico importante e ele vai reabsorver esse hematoma. E o que esse hematoma faz? Um abaulamento na ferida operatória. Só que qual que é o problema? Se o paciente não reabsorver, eu tenho um potencial infeccioso, tá? É um meio de cultura maravilhoso o hematoma ali para as bactérias. Então, se ele for grande e se o paciente estiver demorando a reabsorver, eu vou ter que drenar. E se ele estiver expansivo, então cada vez que eu vou lá ver o paciente, eu tenho a sensação que o hematoma dele está maior, significa que eu tenho algum vaso, algum sangramento que está nutrindo esse hematoma. Então, eu vou precisar reabordar para eu reavaliar a hemostasia desse paciente. Não é para o hematoma estar crescendo, beleza? É justamente para ele estar diminuindo. Como é que é a carinha, então, desse hematoma? Essa aqui. Eu vou ter a ferida roxa, né? Fica tudo roxo aqui, ao redor da ferida operatória. E se eu der aquela espremidinha da ferida, vai sair aquele sangue velho, aquele sangue mais escuro, beleza? Infecção de sítio cirúrgico. Então, quando eu tô pensando nisso aqui, já é um paciente lá no 5º a 6º pós-operatório, até 30 dias de cirurgia. Isso é infecção, isso pode ser considerado
infecção de sítio cirúrgico. Se eu tiver alguma colocação de prótese, por exemplo, fiz uma hernia inguinal que eu coloquei tela, eu posso considerar infecção de sítio cirúrgico infecções que aconteçam em até 1 ano, tá? Então, é aquela febre que acontece depois das 72 horas, como a gente viu lá no começo. A febre, vou ficar taquicárdico, porque eu tô com uma infecção, vou ter dor local na ferida operatória, vou ter saída de secreção purulenta da ferida operatória e sinais flogísticos, então tá tudo inflamado, né? Porque tá infectado. Quais são os fatores de risco? Quem é o paciente que é propenso a desenvolver isso aqui, que eu preciso ficar ligado e às vezes até fazer um preparo pré-operatório melhor para ele. Paciente desnutrido ou obeso, não consegue cicatrizar legal, favorece a infecção. Hipoalbuminemia, tabagismo e etilismo, como sempre, péssimo, né, pra gente. Os imunossuprimidos, os usuários de corticoide não cicatrizam bem, favorece a infecção. Os diabéticos também, que acabam sendo, né, imunossuprimidos. Os extremos de idade, então, muito neném ou muito idosinho, também não cicatriza bem, favorece a infecção. Procedimentos de emergência, porque a gente tem que correr, às vezes não faz a asepsia ali adequada, ou a cavidade já está muito contaminada, que acaba favorecendo. Operação muito longa, então você deixar o paciente aberto muito tempo, você favorece por ele estar aberto e você favorece porque você debilita o paciente mais do que deveria, né? Ficou muito tempo em cirurgia. E fazer a profilaxia inadequada. Então, o que é, né, a profilaxia, a prevenção que a gente faz de infecção de sítio cirúrgico? É basicamente o que a gente tem no projeto Acerto, no projeto Eras. Então, a gente tem que deixar o paciente redondinho para poder operar, para poder evitar esse tipo de complicação, porque a infecção de sítio cirúrgico, ela é muito evitável, tá? Então, é fazer todo o preparo adequado, principalmente a asepsia, deixar ele redondo para operar, controlar as comorbidades, beleza? E operar no tempo indicado para esse paciente. E essa é a carinha da nossa infecção de sítio cirúrgico. Então, fica aqui com sinais flogísticos ao redor da ferida, sai secreção purulenta, aqui não está ativo, mas sai secreção purulenta aqui entre os pontos da nossa incisão cirúrgica. Beleza? E aí, como a gente trata? Primeiro de tudo, prevenção, fazer a prevenção direito, tá? Cuidar desse paciente de forma que eu evite que ele tenha a infecção. Vou dar antibiótico, vou fazer drenagem de coleções, se necessário. Às vezes o paciente faz um abscesso ali ao redor da minha incisão cirúrgica que eu preciso drenar. E eu vou fazer curativo diário. Então, eu vou lá, todo dia o residente vai lá, vê a incisão, dá aquela espremida, dá aquela retirada do pus, limpa e deixa o curativo limpinho, bonitinho para o paciente. Deiscência de anastomose, que é uma que adora cair também. Quando que eu vou ter, né? Cirurgia, obviamente, que tem anastomose. Então, eu juntei alguma coisa em alguma coisa ali que não é natural e essa juntada soltou. O paciente vem como para você? Dor abdominal, taquicardia e febre. Isso aqui são os 3 principais, tá? Se tiver descrito isso aqui no enunciado com uma cirurgia que tem anastomose, tem que lembrar de deiscência de anastomose, tá? Dor abdominal, taquicardia e febre. Geralmente quando? No 5º ao 7º pós-operatório. É quando essas anastomoses soltam, tá? Elas não soltam no 1º, 2º dia pós-operatório. Elas soltam um pouco mais para frente. Se o paciente tiver com algum dreno de vigilância, eu tenho mudança do aspecto do dreno, tá? Também me ajuda bastante a diagnosticar precoce essas fístulas. E piora da evolução clínica. Ele para de comer, ele para de levantar do leito, ele fica mal, começa a vomitar. Então, é uma piora ali do paciente. Às vezes, ele tá indo super bem, chega no 5º, 6º pós-operatório, dor abdominal, taquicardia, febre, vômito, ficou restrito no leito, parou de comer. Esse paciente, com certeza, vale a pena investigar se ele não tá fazendo, se ele não fez, né, uma deiscência de anastomose. Fatores de risco, basicamente os mesmos da infecção, tá? São esses pacientes, eles complicam de uma maneira global, beleza? Então, os desnutridos, obesos, hipoalbuminemia, tabagista etilista, imunossuprimido, usuário de corticoide, diabético,
os extremos de idade, procedimento de emergência, fez anastomose ali muito rápido, numa cavidade que não estava muito boa, num paciente que não estava preparado, vai soltar. Operação prolongada, cavidade contaminada e uma borda da anastomose isquêmica. Às vezes você vai lá, acha que está de boa, mas a bordinha ali às vezes vai juntar o intestino com o estômago. A bordinha do intestino está isquêmica. Você não prestou atenção, foi lá e fez a anastomose. Isso vai soltar, porque está isquêmico, vai morrer essa parte, beleza? E aí ele vai acabar cursando com a fístula. Como que eu trato esses pacientes? A gente tem às vezes uma ideia de que todo mundo que fistulizou, que fez deiscência de anastomose, a gente tem que correr e operar. Mas não é assim. Se o paciente tiver com um dreno bem alocado, com um dreno que está contemplando essa fístula e tiver bem clinicamente, então fistulizou, mas não foi um baque tão grande assim para ele está bem, eu consigo segurar. Eu consigo ir acompanhando para ver se ele vai evoluir bem e fechar essa fístula sozinho, tá? Se não tiver com dreno, o que eu faço? Passo um dreno por radiointervenção para tirar esse conteúdo da fístula e conseguir com que ela feche, beleza? Agora, pacientes com instabilidade hemodinâmica ou que estão evoluindo mal, então, nossa, piorou muito a situação dele, que ele estava vindo bem e agora ele rebaixou grande. Esse paciente é cirúrgico, aí não tem discussão, tem que levar para o centro cirúrgico, tem que abrir, tem que ver o que aconteceu e refazer a cirurgia. E aqui, para a gente finalizar, duas palavras, né, que vocês confundem bastante, mas que não pode errar em prova: eventração e evisceração. O que é a eventração? É isso aqui que está na imagem. Quando eu tenho a deiscência da aponeurose. Então, a minha aponeurose solta e o meu conteúdo intraabdominal fica em contato direto com a pele, mas a pele está fechada, tá? A pele está todinha fechada aqui. A minha aponeurose foi que soltou, beleza? Isso é a eventração. Esse paciente começa a sair um líquido aqui da ferida operatória que a gente chama em aspecto de água de carne. Então, é aquele líquido mais avermelhado, sai bastante, tá? Que é o líquido que, na verdade, tá dentro da barriga dele, beleza? Tem que operar? Tem que operar. Eu tenho que refazer a sutura dessa aponeurose, tá? Senão, o paciente evolui com uma hérnia incisional que pode complicar. E o que é a evisceração? Olha a diferença. Aqui a gente tem deiscência da aponeurose também, então abriu a aponeurose, mas aqui a minha pele também abriu. Minha pele não segurou a pressão intraabdominal. E aí o que sai para meio externo? O conteúdo intraabdominal. Sai alça, sai aumento, sai tudo que tiver ali perto da ferida operatória, beleza? Esse paciente eviscerado é cirurgia de urgência, tá? Eu tenho que operar para botar essas alças aí para dentro de novo, beleza? E aí, para a gente fechar, uma questãozinha de como caem essas complicações pós-operatórias. A gente tem um paciente masculino de 40 anos que está no 4º dia de pós-operatório de uma gastroplastia em Y de Roux aberta para tratamento de obesidade mórbida. Então, é uma cirurgia que tem o quê? Anastomose, é um Y de Roux, que a gente vai ver mais para frente. Evolui na enfermaria, com dor abdominal, hiporexia, náusea e vômito. Em que dia de pós-operatório que ele tá? 4º, tá? Pertinho ali do 5º, né? Forçaram a barra aqui no 4º. Mas vamos lá. Então, evoluiu mal, dor abdominal, hiporexia, náusea e vômito. O paciente tem diabetes e hipertensão arterial sistêmica. Então, tem diabetes, fator que favorece o quê? Deiscência de anastomose. Ao exame físico, regular estado geral, corado, tá com uma febrinha ali, né? 37,9, tá taquicárdico, com uma pressão boa. Ausculta cardíaca e respiratória normal, com abdômen distendido, com ruído hidroaéreo, dor de grande intensidade difusa, a palpação profunda e a ausência de dor à descompressão brusca. De acordo com os dados apresentados, indica a principal suspeita diagnóstica. Então, primeiro, o que esse paciente fez? Essa cirurgia aqui, para obesidade. Então, ele também é obeso, beleza? Então, o que ele faz? A gente deixa um pedacico de estômago
com mais ou menos uns 30 ml e tira todo o excesso de estômago desse paciente, tá? Ele vai ficar aqui paradão. Eu subo uma alça de jejum, então aqui, primeira anastomose, gastrojejunal, e eu tenho aqui a minha alça alimentar. E aqui eu tenho a alça bilio-pancreática, onde só passa a bile e as enzimas pancreáticas que saem aqui no duodeno. E aqui embaixo eu tenho a minha segunda anastomose, que é uma entero-enteroanastomose, beleza? É uma jejum-jejum, que é onde junta a minha alça, que tem as enzimas, com a minha alça, que tem o alimento, para que eu chegue com os dois na minha alça comum, que é onde eu vou ter, de fato, a digestão. Então, eu tenho duas anastomoses nesse paciente, e é um paciente obeso, que tem diabetes, que está ali no seu 4º dia de pós-operatório, que tem febre, dor abdominal e taquicardia. Então, esse paciente tem tudo para a gente pensar como diagnóstico a deiscência de anastomose intestinal, certo? A gente junta tudo, a gente chega nesse diagnóstico. Tô pensando em apendicite aguda? Com certeza não, ele não falou nada que me faça pensar em apendicite. Não tenho dor em fossa ilíaca direita, eu tenho um paciente 4º pós-operatório, com todos esses sintomas que me fazem pensar numa complicação. Tromboembolismo pulmonar, um paciente que não tem sintoma pulmonar. Também não faz sentido, seria um paciente dispneico, ele te descreveria que ele teve TVP prévia, tá? Não é o que a gente está pensando. Nem abscesso intraabdominal, tá? Porque tudo que ele me descreveu me faz pensar em deiscência de anastomose e não num abscesso intraabdominal. Então, a gente fecha aqui a questão com a deiscência. Beleza? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês arrasem na prova de cirurgia aí do SUS Bahia, que dê tudo certo, que caiam esses temas, que vocês lembrem da aula, que vocês tenham aproveitado bastante, tá bom? Um beijo e boa prova!